Falarei sobre nomes espirituais. Sabemos que Deus, ao criar o primeiro homem eterno, colocou o seu nome de Adão. Esse era o nome de Adão no mundo espiritual, apesar de ele ser feito da terra. O seu corpo era eterno e sem pecado. O seu corpo só voltou à terra depois que ele pecou. Depois Adão recebeu autoridade para colocar o nome de sua esposa de Eva, e nome em todos os animais. Observe que Adão coloca nome em sua mulher, como se ele fosse o pai dela. É o que acontece nos dias de hoje. Os pais colocam nomes em seus filhos, que significa que têm autoridade sobre eles, e devem obedecer aos seus pais. Depois Adão colocou nomes nos animais, que significava que tinha autoridade sobre eles. Existe uma hierarquia. Deus coloca o nome do primeiro homem de Adão, e ele coloca o nome em sua mulher de Eva por ter sido criado primeiro, o cabeça familiar. Quem coloca o nome, torna-se o cabeça da pessoa. Adão coloca o nome da mulher de Eva e de todos os animais, e se tornou o cabeça, o líder familiar. Depois Eva tem filhos e coloca os seus nomes de Caim e Abel. Nesse caso, Eva se tornou o cabeça de seus filhos. E quem colocou o nome de Adão foi Deus, que se tornou o seu cabeça e líder de sua vida. Mas o assunto não é sobre a autoridade familiar, mas sobre nomes que existem na eternidade. Deus deu um nome a Adão na eternidade por ele não ter pecado e ser perfeito e eterno. E nós, se formos obedientes na terra e renunciarmos o pecado, quando chegarmos na eternidade, seremos eternos e perfeitos igual Adão foi no jardim do Éden, e receberemos um nome que Deus irá dar igual o primeiro homem da terra recebeu. Apocalipse 2 verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Os nossos nomes na terra são uns, e os nomes nos céus são outros. Quando nascemos carnalmente na terra, os nossos pais colocam os nossos nomes terrenos, mas quando nascemos no Espírito, o nosso Pai Deus coloca um novo nome celestial, uma nova criatura, um novo nome porque se tornou uma nova pessoa. A antiga pessoa morreu com o antigo nome terreno, o nosso nome terreno de registro de nascimento na terra e o lugar que nascemos. E o país da nacionalidade significa que somos da pátria do Brasil e cidadão dela. O nosso nome vai no RG como a nossa identificação de que existimos, e ficamos registrados no sistema dos computadores. No céu não é diferente, existem os registros dos salvos, a nossa identificação como servos de Deus e o nosso nome escrito no livro da vida, é a prova de que o céu é a nossa pátria, e somos cidadãos do paraíso que está de passagem nessa terra. Apocalipse 3 verso 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Esse versículo é a prova de que o nosso nome está escrito no céu, e registrado lá como Filho de Deus. Esse nome que é anotado, é o novo nome que jamais será apagado, é o nome do seu novo nascimento. Apocalipse 20 verso 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo, porque os nomes dos ímpios não estão escritos no livro da vida, porque eles não nasceram de novo. Por acaso, se uma mãe está grávida e não nasce a criança, ele pode registrar o novo nome do bebê? É claro que não, só coloca o nome da criança e registra quando nasce. No céu, o nome só irá ser registrado no livro da vida quando nascer do Espírito. Não é aceitar Jesus e ficar no pecado, não é ser membro da igreja e não nascer de novo. A moda hoje é aceitar a Jesus, e permanecer o mesmo homem e mulher. Deus não anota nomes terrenos, só anota em seu livro quem recebe um novo nome. E se você que está na igreja e não se converteu de verdade, não recebeu o seu novo nome, portanto vai ficar com o mesmo nome da mamãe que colocou em ti quando nasceu, nome terreno que significa que é da terra e não do céu. Não pode morar no paraíso enquanto não receber um novo nome, uma nova identidade que prova que nasceu em uma nova criatura. Com o seu nome terreno e passageiro irá morrer, e o seu CPF vai ser cancelado, e o seu nome do RG não existirá mais na terra,
e o seu nome de registro de nascimento que a mamãe colocou sumirá dos sistemas do computador, e ainda a sua alma carregará as suas obras pecaminosas junto com o seu velho nome para o inferno. No livro da vida não está escrito Helena, esse nome é terreno, está escrito meu novo nome que recebi há 16 anos atrás, portanto, eu tenho apenas 16 anos aqui na Terra. Os outros anos que eu vivia na Terra no mundo da feitiçaria foi riscado. Hebreus 10 verso 17 e 18, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais, onde essas coisas foram perdoadas. Não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Vocês que nasceram de novo e ficam correndo atrás de profetas, e acabam encontrando um que irá enganar, não corra mais. Hebreus 10 verso 19 ao 21. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Somos peregrinos na terra, estrangeiros nesse mundo por sermos diferentes em comportamento e atitude, e se vestir estranho aos olhos da humanidade. Hebreus 11 verso 13. Todos esses viveram pela fé, e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Salmos 119 verso 19. Sou um peregrino sobre a terra, não ocultes de mim teus mandamentos. A nossa nacionalidade é celestial. Estamos nessa terra para ser referencial de exemplo de vida. Estamos nessa terra, para que Deus opere na vida dos perdidos usando as nossas bocas como porta-vozes. Estamos nessa terra, para que os ateus venham a crer em Deus o vendo em nossas vidas, vendo o sobrenatural através de nossa transformação. Estamos nessa terra para sermos o próprio milagre de mudanças espirituais e cura na vida dos doentes. Estamos na terra apenas para glorificarmos o nome dele não através da boca, mas através de nossa vida reta e obediente. 1 Coríntios 9 verso 24 e 25. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Estamos nessa terra para sermos testados, e que de fruto verde venhamos a amadurecer aqui na terra. Aqui nesse mundo é uma escola para aprendermos mais de Deus e lutar as nossas batalhas. E nos tornamos guerreiros vencedores aqui para ganharmos o prêmio. 1 Coríntios 9 verso 26 e 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. No mundo espiritual temos novos nomes. Ou vocês acham que a serpente se chamava Satanás, diabo ou dragão quando estava no céu? Quando um crente se desvia, o seu novo nome é riscado do livro da vida, e ele fica com o seu velho nome. Satanás foi assim, ele perdeu o seu nome quando foi expulso do céu. A maioria dos anjos tem seus nomes com terminação El, como Miguel, Gabriel e outros. Mas hoje, os demônios que se manifestam na terra e se revelam, eles têm outros nomes que receberam no mundo das trevas, e mesmo que falem, mas eles se manifestam no espiritismo se passando pelas pessoas e roubam os nomes das pessoas. Irmãos, não é os nomes das pessoas que morrem que os demônios roubam, eu estou dizendo sobre os nomes deles mesmos depois de suas rebeliões. Eles tinham nomes celestiais e perderam. Foram apagados os seus nomes e hoje estão com os nomes que receberam de suas corrupções. Alguns príncipes das trevas não falam os seus nomes, só quando querem se revelar para um bruxo de alta patente, mas é difícil. Demônios inferiores, os que são mandados na terra e incorporam, a maioria deles tem apelidos igual Pombagira, Capa Preta e Tranca-Rua. Não são nomes, mas são apelidos. Eles têm seus nomes verdadeiros que receberam no mundo das trevas. Pai e mãe de santos estão sendo enganados, porque eles se revelam a vocês por apelidos.
Até as suas identidades escondem daqueles que são fiéis a eles como mentirosos que são. Vocês que gostam de colocar apelido nos outros, imitam os demônios. Apelido não é nome. Significa um nome que esconde o seu verdadeiro nome que está escrito em sua identidade. Na bruxaria Wicca tem a história de deuses. Mas cadê os nomes desses deuses? Para eles revelarem os seus nomes verdadeiros, é só para alguns feiticeiros. Conheci bruxas que conseguiram ter revelações de alguns nomes de demônios que não se acham na internet. Os demônios imitam a Deus, e trazem revelações ocultas também. Revelar os seus nomes é como revelar os mistérios, porque eles não revelam os seus nomes verdadeiros. Baseado naquele versículo de Êxodo 3 verso 14, quando Deus disse a Moisés, "Eu sou o que sou", é a mesma coisa desses espíritos dizerem assim: "Nós somos demônios e pronto, para que saber os nossos nomes?" Jesus antes de vir à Terra, não se chamava Jesus, falavam Messias e outras qualidades como está escrito nesse versículo, Isaías 9 verso 6, "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz." No mundo espiritual, Jesus era chamado em outros nomes. Mateus 1 verso 20 e 21. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: "José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Observe que o Messias recebeu o nome de Jesus, nome terreno, mas na eternidade ele não tinha esse nome. O que quero chamar a atenção de vocês, é que o nome na terra é um, e no mundo espiritual é outro. Na bruxaria eu recebi o nome de Agnes por um demônio, porque nascia das trevas uma pessoa maléfica e sombria. No mundo espiritual, eu era conhecida pelos demônios com esse nome, não com o nome de Helena. Eu me lembro quando era uma bruxa. Eu conheci uma bruxa idosa na década de 80 que tinha revelações do mundo espiritual. Ela dizia que viu na década de 50, uma doença do mundo das trevas vindo para a Terra. Ela disse que antes da AIDS surgir na Terra, ela viu essa doença com outro nome no mundo espiritual. Eu não me recordo mais o nome por causa do tamanho das letras, mas o nome era muito estranho. Ela dizia que essa doença deixava as pessoas magras, e quando ela falou para a sua família, ninguém acreditava. E quando a AIDS assolou o mundo, essa bruxa dizia: "Eu disse que era essa doença que o noticiário estava falando." Mas ninguém acreditava nela e a sua família disse assim: "Essa doença se chama AIDS, mas a que você disse se chamava outro nome." E ninguém entende que no mundo espiritual os nomes são outros. Jesus antes de vir à Terra não se chamava Jesus. A terça parte dos anjos caídos tinham os seus nomes celestiais, e ao virem para a Terra, receberam outros nomes. O nosso nome no céu é outro nome, não esse nome que está na Terra. O nome do anticristo não sabemos. Eu só sei que no mundo espiritual ele já tem um nome, e na Terra terá um nome terreno. Essa doença chamada coronavírus que veio do inferno, lá nas trevas tinha um nome espiritual, mas quando o seu projeto de invenção veio para a Terra, colocaram o seu nome de corona, porque viram através dessas lentes científicas que aumentam as bactérias, as formas do vírus que pareciam umas coroas. Então o homem colocou o nome de corona, mas no mundo espiritual, antes do nome existir se chamava outro nome. É claro que quem tem visão dessa doença hoje, irá falar corona se o nome não for revelado, e se o nome original dessa doença for revelado para algum homem de Deus, ele não irá chamar do nome espiritual da doença, mas do nome de corona porque já é conhecido mundialmente. Entenda que no mundo espiritual tem um nome, mas na Terra é outro nome. Olha o caso das duas testemunhas que irão vir no Apocalipse. Os seus nomes não foram revelados, porque se trata do futuro, assim como o nome de Jesus não foi revelado antes do seu nascimento, porque se tratava do futuro. Isaías 7 verso 14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel,
Observe que esse não é o nome de nascimento de Jesus, porque se tratava do futuro, e Deus não quis revelar o seu nome de nascimento. Daniel 7 verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Aqui Jesus é chamado de ancião de dias, e tenha certeza de uma coisa: os nomes só são revelados quando existe manifestações na terra. Isaías 11 verso 1 e 2. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Aqui ele é chamado de ramo e rebento, e profetiza-lhe que assim afirma Yahvé, o Senhor dos exércitos: eis que aqui está o homem cujo nome é Renovo, ele partirá do seu lugar para edificar a casa de Yahvé. Aqui ele é chamado de Renovo, porque Jesus tinha uma variedade de nomes antes de vir à terra, porque ele é Deus, e o único no mundo espiritual que tem vários nomes. Todos os seres da eternidade só têm um nome, um passageiro na terra, e o outro quando formos morar no céu. Doenças que estão no mundo espiritual terão outros nomes quando virem à terra. O anticristo também terá o seu nome, e as duas testemunhas também terão os seus nomes revelados na terra, porque Deus iria revelar os nomes das duas testemunhas antes do tempo. Se algo é do futuro, porque Deus revelaria os nomes deles para o apóstolo João, que já tem 2000 anos que veio à terra, porque Deus revelaria os nomes ao profeta Zacarias, que é mais antigo do que João, se ele não irá ver as duas testemunhas do Apocalipse, antes de Satanás cair na terra. O nome serpente, dragão e diabo não era falado, porque ele ainda era luz. Eu não estou dizendo que Deus não pode revelar o nome do anticristo e das testemunhas. Estou dizendo que na Bíblia nunca foi revelado nomes. Sempre as profecias eram com nomes do mundo espiritual, e só quando a pessoa nascia, é que o seu nome terreno era revelado por causa de seus pais. Os teólogos falam assim, mas a Bíblia fala que Enoque e Elias vão vir, e usam esse versículo, Malaquias 4 versos 5 e 6. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande Yahvé, assustador dia de Yahvé, e Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Esse versículo fala de Elias. E cadê Enoque? Observe que não relata o nome de Enoque, e não tem conexão com os versículos das duas testemunhas. Esse versículo fala somente de Elias. Não é que ele irá reencarnar porque ele não morreu, subiu ao céu vivo, mas os espíritas usam esse versículo para afirmar as suas doutrinas. Elias já veio, é o próprio João Batista. Os espíritas dizem que reencarnou em João Batista, mas ele não morreu para reencarnar. A Bíblia não dá esse espaço. Primeiro que no livro de Malaquias, não está falando que o profeta Elias irá vir do céu para pregar. Isso ele já fez no tempo do rei Acabe. Esse versículo 5 de Malaquias 4, está falando de João Batista. Mas porque ao invés de falar o nome de João Batista falou o nome de Elias? Porque João Batista não tinha nascido igual aconteceu com Jesus, que antes dele nascer, ele era chamado de Emanuel, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Conselheiro, Messias, Ancião de Dias, Ramo, Renovo e Rebento. Depois que ele nasceu na terra, o anjo apareceu a Maria e disse: ele se chamará Jesus, que é o nome terreno dele. João Batista não podia ser chamado de João em Malaquias 4, porque ele não tinha nascido na terra ainda. Então o seu nome no mundo espiritual era Elias. Quando ele nasceu, a sua mãe Isabel lhe deu um nome terreno. Lucas 1 verso 11 ao 13. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Elias no mundo espiritual, e no mundo terreno era João Batista. Filhos da promessa.
Deus dava o nome para os pais. Hoje são os próprios pais que escolhem os nomes de seus filhos, e ainda escolhem nomes de significados feios. Exemplo: Valquíria significa aquela que escolhe os mortos. E Mara, que significa amarga. Se fosse Deus para escolher os nomes dos filhos dos crentes, jamais escolheria nomes de significados ruins, porque Deus é perfeito, e escolhe um nome que tenha significado com o ministério que a pessoa irá exercer na terra. Gênesis 17 verso 4 e 5. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Gênesis 17 verso 15 e 16. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Gênesis 17 verso 19. E disse Deus: na verdade, Sara tua mulher te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Gênesis 21 verso 3. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Nesse versículo, não foi Deus que colocou o nome. Quando é ele, o nome sempre é profético, e está ligado com o ministério. Nesse caso, foi Abraão que colocou o nome dele, que significa filho da alegria, nome que expressa a alegria dos pais. Mas se você nasceu de novo, não se preocupe com esses nomes ruins, porque não tem nada a ver com o seu ministério. Agora, os ímpios que receberam esses nomes vão ter influência no mundo espiritual em suas vidas, que serão quebradas quando se converterem. Todos os profetas na Bíblia recebiam os seus nomes ao nascerem, que tinha a ver com os seus chamados. Um ímpio pode receber um nome ruim, e no mundo espiritual aquele nome irá influenciar a sua vida. Um demônio irá trabalhar através do nome, porque tem nomes que são maldição. Exemplo: Demétrio significa consagrado à Mãe Terra, a deusa da agricultura. E se ainda forem teimosos e falarem, mas não está falando de João Batista, e sim de Elias. Só existiam Elias na terra, até hoje pelo mundo. Existem várias crianças que se chamam Elias, e não é o Elias que foi arrebatado. Entre os 12 discípulos de Jesus, tinha 2 Simão, um era Pedro, e o outro era Simão Zelote. Tinha 2 Judas, um era o Iscariote, e o outro Judas Tadeu. Tinha 2 Tiago, um que era filho de Alfeu, e o outro o filho de Zebedeu. Tinha 2 Filipe, um era o discípulo de Jesus, e o outro que surgiu, era o evangelista que não era discípulo de Jesus. Tinha 3 José na Bíblia, um era o governador do Egito, o outro foi o pai de Jesus, e o outro foi José de Arimateia. Tem 2 Zacarias na Bíblia, um é o pai de João Batista, e o outro é o profeta. Tem 2 Josué na Bíblia, um é o Josué que entrou em Canaã, e o outro é Josué sacerdote do templo. Na Bíblia tem muitos nomes repetidos. O fato de Malaquias 4 falar de Elias não significa o mesmo, mas outro Elias, e ali não estava se referindo ao nome terreno, mas um nome no mundo espiritual. No mundo espiritual, os nomes têm significados fortes. Exemplo: Messias significa o ungido, Emanuel significa Deus conosco, e o nome de João Batista no mundo espiritual é Elias, que significa o Senhor é Deus. Observe que o propósito de João Batista antes dele nascer foi proclamar que o Senhor é Deus e julgará o pecado, e denunciou o pecado de Herodes, assim como Elias, que foi arrebatado e denunciou o pecado de Acabe. Os nomes que recebiam eram semelhantes aos seus ministérios. O nome de João Batista antes do seu nascimento significava o Senhor é Deus. Depois o anjo manda Isabel colocar o seu nome na terra, que significa Deus perdoa, que é o nome João, e Batista, que significa aquele que batiza com a graça de Deus. O significado do nome Jesus é Yahvé, é a salvação. O nome do arcanjo Miguel significa aquele que é como Deus. Tem muita semelhança ao seu ministério esse nome, porque Miguel é o primeiro arcanjo, Deus é o princípio, ou seja, o mais forte e valente na guerra é esse arcanjo. As mesmas características de Deus.
O nome do anjo Gabriel é enviado por Deus. Seu ministério era como mensageiro, aquele que é enviado a alguém. O anjo Gabriel foi enviado para anunciar o nascimento de Jesus a Maria, e também o nascimento de João Batista a Zacarias. E também o anjo Gabriel foi enviado ao profeta Daniel. Os nossos novos nomes que estão no céu têm semelhança com o nosso ministério aqui na terra. E quando recebermos aquela pedrinha branca saberemos isso. Eu termino essa mensagem. Que Deus abençoe vocês, irmãos.